um dos canais favoritos meus do YouTube, mais uma vez no canal, a religião mais antiga do mundo do Estranha História. Vambora? Então vamos aprender algo aqui, todo mundo junto. Vamos aprender, que isso aqui é só aulas, o tá? conhecimento. Como eu já diria, teve Lu. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E vamos fazer isso agora. Exatamente. Qual que é a religião mais antiga do mundo? Eu vou dar duas respostas mais diretas nesse vídeo, mas antes a gente precisa considerar que quando a gente olha para o passado mais profundo da história da humanidade, a gente já encontra alguns relances de pensamento e de comportamento religioso que apontam para algumas religiões, se a gente quiser usar esse termo, que nem tem como dar exatamente um nome para elas. São vestígios da atividade humana muito anteriores à própria invenção da escrita, né? Um exemplo muito interessante disso é essa escultura conhecida como Homem-Leão, encontrada em 1939 numa caverna da Alemanha, e essa é a primeira estatueta que a gente tem notícia na história, né? Data de 40 mil a 35 mil anos atrás, e ela foi esculpida em marfim de mamute e tem características humanas misturadas ali com características já era antropomorfizado. Que doido. Nossa, que muito foda. de leão, o que é muito interessante porque mostra que o grupo que produziu esse objeto... Galera, se um dia vocês tiverem, eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de ir no Museu do Louvre. Espero, torço por cada um de vocês, que vocês tenham a oportunidade, que prosperem na vida, sem dúvidas nenhuma. Quero que todo mundo consiga ir, porque é muito massa, velho. E lá, você vê cada bagulho assim que você fala, meu Deus, o ser humano é muito doido. Doido. Né? Doido. Cada bagulho doido. Assim. Bagulhos estranhos. Doido. É tipo Stranger Things. E tinha claramente uma capacidade de pensamento simbólico, né? Ou seja, eles já atribuíam significados a formas que não correspondem diretamente a algo da realidade observável. Certamente a figura do Homem-Leão, né, não representava nada que eles estavam vendo exatamente no mundo material, mas ela representava, a partir de coisas do mundo material, alguma outra coisa. Talvez essa alguma outra coisa fosse algo parecido com o que a gente chama hoje de um deus, ou de um espírito protetor, ou algum atributo humano, né, como força, ferocidade, fosse, sei lá, simbólico de alguma capacidade humana nesse sentido, e talvez ela tivesse algum papel num ritual, ou talvez não, enfim, não dá pra saber, porque realmente... Bate na madeira, Felipe. Parece um urso em pé, né? É. Não parece um urso de duas patas? Deixa eu ver. Papel num ritual, ou talvez não. Não parece um urso de... Sabe o que me lembrou? Não parece mais um tigre, não parece? Ah, ele tem uma carinha de leão. É, um leão, tipo um tigre. É verdade. Algo assim. É. Me lembrou Irmão Urso. Não parece? Os totens, parecem uns totens. Lembra que ele era o urso do amor? Nossa, que filme bom. Meu irmão, amei você. Não era mim, não, era Maguei. Enfim, não dá pra saber porque realmente é impossível tirar essas informações só de um objeto ou do contexto em que ele foi encontrado, mas já é uma pista bem antiga e muito importante desse processo cognitivo, né, de abstração e produção de símbolos que é básico para o desenvolvimento de qualquer religião. E na verdade a gente poderia até voltar mais ainda no tempo, né, e para mais ou menos 100 mil anos atrás e encontrar outras evidências que também apontam nesse sentido, né, desse processo de simbolização, que são as evidências que a gente encontra em ritos funerários que existem aos montes, né, na arqueologia. Isso é maneiro, porque morrer, todo mundo morre. Um processo que o ser humano naturalmente teve que fazer ao longo da nossa vida é lidar com os mortos. As formigas fazem isso. As formigas, pra quem não sabe, elas têm câmaras que são tipo os cemitérios delas, tá ligado? Que elas levam os mortos. A diferença nossa é quando a gente... é quando a gente começa a encontrar outras coisas que não tem nada a ver com o ato de lidar com o corpo. Que aí já vai pra parte cultural. Que é a maneira que você embrulha, a maneira que você vai usar uma veste, a maneira que você vai tratar o corpo. Isso tudo já é mais relacionado com a cultura do povo, sabe? E aí já entra mais uma lógica de... Ele pode ser religiosidade, cultural, etc, né? Isso é interessante. Aqui tem informação! Uma caverna em Israel, por exemplo, chamada Kafzé, onde encontraram mais de 10 indivíduos sepultados e vários deles parecem ter sido colocados ali nas covas em posições intencionais, como em posição fetal, por exemplo. E tem uma criança também nesse sítio arqueológico que foi encontrada com chifre de veado em cima do peito, o que também sugere algum tipo de intenção simbólica. Na Rússia também tem um sítio arqueológico muito interessante, que é o sítio de Sungir, onde a gente encontra pistas muito fortes também de ritos funerários paleolíticos simbolizados, só que aqui as evidências já são um pouco mais recentes, né? Estão ali por volta de 30 mil anos atrás, e ali a gente encontra, por exemplo, um homem que foi enterrado com mais de... Isso daí é a prova que, tipo, não é só lidando com o corpo. Porque lidar com o corpo, você tá com o corpo em um lugar e acabou. Tá com o corpo, acabou. Aí eu acho que vem do ser humano querer se confortar com a situação. Lidar, né? Sempre, né? Tipo, lidar com... Tipo, se despedir do morto. Você vai criando simbolismos, né? Simbolismos. Nesse próprio canal,
Eu acho que foi nesse canal, ele falando assim, a gente acha muito estranho quando a gente vê alguma outra civilização... Ah, não foi. Foi no Fábrica de Noob. Que, tipo assim, era um rito funerário que existe que coloca todos os mortos em um local aberto, assim, enfileirados. Ah, eu já vi isso. Então, essa sua cara, ela só existe por um motivo, cultura. Aham, sim. Porque, tipo assim, por que a gente acha normal colocar a pessoa em um caixão de madeira? É verdade? É cultural, deu pra entender? Uhum. Não existe diferença nenhuma. Não existe certo ou errado ao lidar com a morte ou o morto. Existe só a cultura. Porque assim, todo mundo poderia cremar e acabou. Assim, o que pra mim só é... Não é bizarro, é chocante só ver os corpos, né? Mas é porque a gente tem, ao longo do processo... Porque a gente é treinado pra, tipo assim... É uma história recente. Ao longo da nossa história recente, até brasileira, a gente foi tendo afastamento da morte. É. Porque antigamente era normal ver lá na casa o corpo. É verdade? Eu já fui. Aí a gente começou a colocar pra funerária. Você foi afastando cada vez a morte do convívio social. Mas era comum ver lá o morto em casa. Na casa da pessoa, na casa assim, colocava o caixão lá e tinha um momento de velar. Lidar com o corpo, lidar com a morte, já foi mais aceito socialmente. Hoje em dia, cada vez está mais ficando... a gente está empurrando essa imagem da morte para longe. E isso afeta a gente também. Porque se a gente não tem contato e a gente não entende o que é a morte, fica mais difícil a gente lidar com o nosso processo de envelhecimento. Sim. É foda, enfim. Verdade. São coisas culturais. Isso tudo é cultural. Um homem que foi enterrado com mais de 3.000 contas de marfim, além de lanças de marfim de mamute também e pigmento ocre espalhado pelo seu corpo, que também sugere algum tipo de rito envolvido no sepultamento desse camarada. E tem também 2 indivíduos mais jovens que foram sepultados com ossos de animais, com braceletes e com outros objetos esculpidos. De novo, o propósito exato, né, desses objetos e os ritos que talvez acompanhassem esses sepultamentos a gente não conhece, mas essas são pistas interessantes também que apontam para algum tipo de prática do que a gente costuma associar ao termo religião hoje. E só para dar mais um exemplo, antes de a gente chegar nas respostas mais específicas, em que eu vou falar o nome de algumas religiões que vocês vão reconhecer, a gente pode avançar um pouquinho mais no tempo para falar sobre um sítio arqueológico que também é muito famoso, né, e repleto de mistérios, que é o sítio de Göbekli Tepe, no atual território da Turquia, e esse sítio data de mais ou menos 11.500 anos atrás, né, e é bem mais antigo do que qualquer cidade que a gente conhece, ele realmente está lá nos passos iniciais, né, do desenvolvimento de sociedades mais complexas. E já era complexo, né? Então quer dizer que já poderiam existir muitas outras sociedades que não foram preservadas, né? Essa a gente só não achou. Só que o ponto é exatamente esse, né? Nossa, apesar de ser muito anterior a essas coisas, ele já mostra uma complexidade. Não, mostra muita complexidade e a gente vê similaridades até com o que fazem aqui no Peru, lá que é tipo empilhar pedra, né? Sim. Porque tem o quê? Gente, tem um bagulho que o pessoal não entende, que é tipo assim, por que o pessoal fazia com pedra? Porque tinha pedra. Porque tinha pedra. Porque aqui no Brasil fazia a oca de madeira, porque tem madeira, Porque tem madeira. Tipo assim... Mas assim, também, a madeira, ela não se conserva tanto. Ela não preserva, né? Ela não preserva Então não tem tanto. como a gente achar tantos sítios, então, tantas pode coisas. ter tido vários lugares que fizeram de madeira, só que não foi preservado. A gente não achou, tipo... O rolê da pedra, né, e desses rolês é que, tipo, eles se preservam muito bem no tempo, né? Então, tipo, a pirâmide, ela tá lá porque ela se preservou bem. Sim. Outras estruturas podem ter se perdido completamente porque eram nômades e usavam outros materiais que não se preservaram, tá ligado? Mas é isso aí. A maioria dos arqueólogos atualmente, desde a descoberta dele, inclusive, acreditam que seja uma espécie de santuário frequentado ali por populações nômades, e ele tem várias colunas esculpidas com figuras humanas, com figuras de animais, com figuras imaginárias, tudo isso em pedra e entalhado também usando ferramentas de pedra, mas de novo, né, é impossível até o momento pelo menos saber que tipo de crenças e práticas estavam associadas a esses monumentos. Acho da hora aquela ideia de ser enterrado em um casulo orgânico para crescer uma árvore. Maneiro. Eu vi isso. Eu vi gente que tá fazendo isso com pet. Eu acho isso muito foda. Eu vou fazer isso. Muito foda. Eu quero ser cremado e tacado numa árvore já viva pra adubar. Eu vou fazer isso também. Gente, se eu sumir, você já sabe. Mas o fato é que a construção disso certamente deu um trabalho muito grande, né? Exigiu também um planejamento complexo, então certamente esse espaço teve um papel importantíssimo para alguma população ali do passado, que a gente poderia dizer que era uma população religiosa, né? Agora, qual religião exatamente era essa? É um mistério total. Bom, mas o primeiro ponto então é esse, né? As religiões mais antigas do mundo, na verdade, são aquelas que a gente não tem muita informação sobre elas, não tem um nome específico para colar, né, rotular essas religiões. São religiões praticamente
perdidas por completo, né? Porque a forma mais eficaz de registrar e preservar ideias de forma mais estruturada, estável e duradoura, que é a escrita, ainda não tinha sido inventada. É verdade. doideira, A verdade. escrita é uma forma duradoura de preservar uma ideia. Uhum. É verdade, porque se um pictograma, que é um desenho, ele talvez não preserve uma ideia. Uhum. Porque às vezes o que para você é um touro tem uma simbologia cultural diferente. Pode ser o deus touro ou qualquer coisa assim, tá ligado? Mas, tipo, quem vai ver vai falar touro. E também a imagem de touro e o que as pessoas pensam de um touro pode mudar ao longo das eras, né? Sim. Simbologicamente falando. Mas realmente a escrita fica literal, né? Tipo, se você conseguir traduzir, Uhum. cara, foda. Então aqui a gente já entra no segundo momento do vídeo, que é redefinir essa pergunta, né, sobre qual é a religião mais antiga do mundo, passando, na verdade, essa pergunta para qual a religião mais antiga do mundo que a gente tem algum registro escrito. Aí a gente Maneiro. consegue dar uma Maneiro. resposta Maneiro. diferente e com mais É, porque, tipo assim, a gente também. Isso é maneiro que ele fez, porque a gente pode fazer uma conjectura que poderiam existir religiões, mas já que não tem prova, é uma conjectura. Uhum. Tipo, existe uma diferença. Vou só explicar pra você aí que você tem uma religião, imagino que a maior parte aqui seja cristão. Você pode ver um furry, e nem porque existe um furry, que é um animal antropomorfizado, ele é o seu deus. Você só viu um furry. Uhum. Então talvez, tipo, uma pessoa entalhar. Igual aqui, um leão leão- antropomorfizado não significa que aquilo seja o deus dela. Exatamente. Pode significar que ela só fez um leão. Um leão antropomorfizado, exatamente. informação a respeito dessa religião. Só que para isso a gente precisa avançar bastante no tempo, né, e ir para a região do atual Iraque, mais especificamente para o sul do Iraque, para chegar no que era a antiga Suméria. Mas antes de continuar, só um aviso Famosos rápido da Insider, sumérios, né? né, que está patrocinando esse vídeo. Olha aí, cupom História do Estranha História. Vão lá no link na descrição Esse ou vídeo é usem. antigo, não sei se esse cupom ainda está Eu funcionando, acho que tá, mas ele tem uma parceria quem duradoura quiser, com a testa Insider. lá. Bom, e o que acontece é o seguinte, né? O primeiro sistema de escrita que a gente tem notícia na história é o cuneiforme sumério, que já aparece em tabuinhas de Grandes argila escritas na cidade de Uruk, por volta de cuneiformes. 3.000 anos antes de Cristo. Os textos mais antigos com essa escrita são principalmente registros de contabilidade, né? Falando de questões de crédito, de transações, de tributos e coisas desse tipo, mas ainda Aí, já tinha tributo, gente. Então o pessoal aí que reclama de imposto, esquece. Né? Já tá 3.000 anos reclamando e não mudou nada, tá ligado? Aí, na ó, primeira gente. metade do terceiro milênio antes de Cristo, a gente já encontra textos bastante elaborados ali de louvor a deuses e a deusas, né, olha aí. prescrições rituais, poemas mitológicos, né, listas de oferendas para diferentes entidades e outros documentos administrativos também de templos e coisas assim. E mesmo naqueles textos mais antigos, famosas mais de tabuinhas. contabilidade, um pouco mais secos, né, a gente encontra também ali nomes próprios que são nomes teofóricos, ou seja, são nomes que contêm o nome de algum deus. Então assim, quando Caraca, a que escrita loucura. aparece na história da humanidade pela primeira vez, os deuses já estão lá. A religião, mesmo essa religião dos sumérios, ela não nasce com a escrita. A escrita simplesmente começa a documentar. Você viu que a gente já aprendeu que tem 3 coisas, né? Imposto, comércio e deuses. Já no início. Sim. A registrar, deixar mais fixo e estável essas tradições religiosas que já existiam provavelmente há muito tempo e circulavam oralmente ali, né? E estavam também certamente codificadas em ritos, performances corporais e coisas desse tipo que não deixam registros arqueológicos É tão verdade. bons, por assim dizer, quanto a documentação escrita. Então, quando Anu, Enlil e Inanna, por exemplo, que são alguns deuses sumérios, começam a aparecer ali nos textos, eles já aparecem com personalidades muito bem desenvolvidas, com tradições e cultos, tipos de oferendas específicos Caraca, já que era são bem oferecidos a desenvolvido. eles também bastante estáveis. Já aparecem também versões diferentes de lugares diferentes desses mitos que tinham se desenvolvido ao longo do tempo, tudo isso registrado numa linguagem e inserido numa cosmologia, né, numa compreensão de mundo também bastante sofisticada, e isso acontece também no caso do Egito, né, um pouquinho depois da Suméria em termos de documentação escrita, a gente começa a encontrar também no Egito os hieróglifos, né, por volta de 3.000 a.C., e logo nos primeiros textos também a gente tem registro de nomes de deuses, tem registro de mitos, tem registro de documentação de templos, de como se organiza o templo, do que os sacerdotes devem fazer, e tudo isso mostra esse desenvolvimento Muito doido, institucional dos cultos já bem elaborado. Cara, eu achava muito massa quando eu começava as aulas de mitologia na escola. Eu não A tenho mitologia memória, não. grega, a mitologia, tá ligado? Eu lembro que eu gostava da Greco-romana era meio parecido, mas tipo assim, egípcia, muito pica. mitologia, eu não pirava muito, não. Eu gostava muito de história, tipo assim. Ah, do Egito e tal, não sei o quê. Ah, sim. História, história. É, história. Não uma história mitológica, maneiro. É. Crenças bem elaboradas, esses mitos complexos, de novo, com diferentes versões, que não surgem com a escrita, né? Mas a escrita registra isso e a gente tem acesso a essas crenças, essas ideias,
por causa desse tipo de documentação. Então, assim, na verdade, nem dá para dizer exatamente que a religião dos sumérios surgiu antes da dos egípcios. O que dá para dizer, e mesmo assim, sem tanta certeza absoluta, né, porque a datação dessas coisas muito antigas É que eles é mais incerta, antes. né, mais imprecisa do que a gente gostaria, é que a evidência da religião suméria em textos escritos é anterior à dos egípcios. Mas não quer dizer que não existia. É. Só quer dizer que os caras Que não achou ainda nenhuma evidência anterior. É. Evidência é achar uma pedra, né? Só quer dizer que os caras que começaram a talhar antes. Não, talvez eles nem é que talharam antes. É que talvez acharam, a gente né? não Que achou acharam mesmo, né? Essas pessoas começaram a invocar o nome de Anu ou o nome de Horus antes, qual foi antes, né? Não dá pra saber. Mas assim, a gente pode dar essa primeira resposta tentativa a essa pergunta de qual a religião mais antiga do mundo, respondendo que é a religião dos sumérios, se a gente usar esse critério de que só vale coisa que a gente tiver documentação escrita, né? Que registra com clareza quais são os ritos, os deuses, as crenças daquela população. Agora, a gente poderia mudar essa pergunta de novo, Interessante, legal, porque legal. a religião dos sumérios não é a religião mais antiga, né? Nem a dos egípcios, porque essas religiões, tanto dos sumérios quanto dos egípcios, elas não existem mais, elas não são, mas elas foram. Nenhuma das duas continua existindo, né? Pelo menos não de forma reconhecível, com uma continuidade real, histórica. Até existem movimentos como o chamado quemetismos, neopaganismos e coisas do Tem tipo. isso mesmo. Mas isso é outra história, né? Tem gente que tá voltando com essas religiões antigas, sabia? Sério? Não, cultuando de verdade. Não é fake news, não. Tipo assim, tem pessoas que elas doido. realmente estão voltando a ser devotas dessas religiões antigas. Que doido. Movimentos muito diferentes, essas tradições antigas, que não têm uma continuidade histórica com mim, elas. E é um caso muito diferente, por exemplo, isso do aí, mano. hinduísmo, que é uma Cada um. religião Cada um. milenar, continuamente É isso aí, viva, dale. desde os seus primórdios, né? Eu menciono o hinduísmo aqui justamente porque ele é um próximo candidato, é uma próxima possibilidade de resposta a esse posto de tradição verdade, mais hein? antiga, viva Porque quando a gente do vai mundo. pra Ásia, né? Mano, é uma outra pira que às vezes a gente até esquece, né? Quando a gente coloca a história do mundo, a gente às vezes até apaga isso. A gente tá falando do Oriente Médio, ele também tem parte asiática, mas o que eu quero dizer, tipo, Índia, China, Sim. Japão, todo, né? Tradição religiosa, né? Então vamos pegar o hinduísmo e vamos nas evidências escritas do hinduísmo, e a camada mais antiga disso é o Rig Veda, né? Que é uma coleção de mais de 1000 hinos hindus associados ao contexto de culto e adoração de deuses como Mitra, Indra, Varuna e outros, e essa realmente é a camada mais antiga dos textos sagrados ali indianos, né? Os especialistas hoje datam esse texto entre 1500 a 1200, geralmente, antes de Cristo. O problema pra gente aqui, né, que tá tentando definir qual que é a religião mais antiga viva hoje, com comprovação escrita, é que essa margem de erro, né, de quase meio milênio, 1500 a 1200 a.C., é muito ampla, né? Então isso acaba atrapalhando. E a coisa é pior ainda do que isso, na verdade, porque os manuscritos propriamente do Rig Veda, né? Ou seja, os documentos materiais palpáveis mais antigos que contêm o texto do Rig Veda, que sobreviveram até hoje, né? Que chegaram às nossas mãos, são muito, mas muito mais recentes do que a composição original desses textos, né? Os manuscritos propriamente são medievais. São mais de 2000 anos posteriores a... É um problema que tem, tipo assim, em vários livros, né? Que, tipo, só chega pra gente livros mais que foram copiados, né? Cópia da exatamente. cópia. Aí você não sabe se o cara, em uma dessas versões, alterou alguma coisa, alterou alguma data, né? Posta a época da composição original do texto. É importante diferenciar isso. Ela não é o resultado de um teste químico, né, objetivo, laboratorial, assim, feito sobre um papiro antigo que a gente tem do Rig Veda, tipo um carbono 14 ou coisa do tipo. Na verdade, essa data é baseada em evidências mais indiretas a partir da linguística, da arqueologia e também da geografia histórica. Só para dar alguns exemplos, né, de como é que essas coisas funcionam, né, sobre a questão da linguística, desde o século XIX existe um consenso absoluto de que a linguagem do Rig Veda é extremamente arcaica, ela é muito diferente de outros textos indianos, né, mesmo muito antigos, e isso fica muito claro na morfologia e na sintaxe do texto, que já se diferencia muito, inclusive, de outros textos védicos, né, que compõem os Vedas. Na questão arqueológica também, a gente tem uma pista muito importante, que é a menção dos principais deuses rigvédicos, né, Mitra, Indra e Varuna, por exemplo. A gente já tem menções desses deuses rigvédicos num acordo hitita do século XIV a.C., e a documentação material desse acordo a gente tem materialmente falando, então a gente pode dizer de fato que esses deuses, né,
de novo, Mitra, Indra e Varuna principalmente, eram adorados já no século XIV, por essa pista externa ao Rig Veda, né? E outra pista importante, essa dentro do texto Rig Veda propriamente, é que outros textos védicos, né, que não são o Rig Veda, eles falam de ferramentas de ferro, falam de ferro em geral, que eles chamam de metal negro. Só que o Rig Veda só faz menção ao bronze, eles não falam de ferro. Isso sugere que ele esteja, então, nesse período anterior à introdução do ferro na região, que acontece por volta de 1200. Como os caras vão tentando... Porque, tipo assim, é a mesma coisa que a gente... conectar uma coisa nova. É a mesma coisa se eu falar assim, exemplo, tá? iPhone só tem como existir depois da criação do iPhone. Sim. Então eu datei o texto. Sim. A data tem que ser a partir de 2007, 2006, que saiu... Eu não lembro qual foi o ano exato que saiu o iPhone, pra frente. Não tem como ser outra data. Exatamente. Então aqui é a mesma coisa. Quando o cara não fala sobre outras coisas, ou ele só cita algo específico... Aí fica difícil saber. Ou aqui no caso dá pra comprovar, porque tipo assim, se o cara falar ferro, é só a parte do ferro. Ou se ele não cita e só cita o bronze, não existe ferro, porque não existe ferro. Maneiro. Por isso que eu, por exemplo, não conheço nenhum especialista que date o Rig Veda depois de 1200. Além disso, o Rig Veda também não menciona nenhuma cidade, só menciona ruínas, o que se encaixa também muito bem com a fase ali pós-urbana da civilização do Indo, que é quando essa civilização se desintegra depois de 1900 a.C. e transiciona para uma forma de organização tribal seminômade. Então são várias pistas como essa que vão sendo acumuladas, né, foram sendo acumuladas ao longo de séculos de estudos ali da indologia, e esse acúmulo ele sugere essa data de composição original do texto entre 1500 ou até 1900, alguns colocam também, até 1200 a.C. Por mais que não seja possível, infelizmente, até o momento, demonstrar isso com documentação direta, né, com uma cópia do Rig Veda que seja dessa época. E só para deixar claro, né? Mas preservar uma cópia do bagulho deveria complicado. ser... Só se fosse, tipo, a gente desse a sorte histórica de achar, tipo, os manuscritos do Mar Morto, achar uns bagulho lá que tacaram dentro e... foi esquecido em algum lugar. Essa distância entre o momento da composição do texto e o primeiro manuscrito que a gente tem que evidencia esse texto, isso é muito comum na documentação de história antiga, né? Esse é o caso de praticamente todos os textos que a gente conhece hoje antigos, a gente conhece a partir de edições, de versões materiais muito posteriores aos tempos em que eles foram escritos. Esse é o caso da Bíblia, por exemplo. A gente poderia comparar essa situação do Rig Veda com a Bíblia, até porque a Bíblia e o judaísmo poderiam ser... Eu ia fazer isso, só que eu não fiz, ainda bem que ele fez. Não, eu ia dar exatamente esse exemplo. Candidatos interessantes também para essa pergunta de qual que é a religião mais antiga a partir de registros escritos. Então vamos fazer essa comparação, né? No caso da Bíblia, a gente tem também esse problema dos manuscritos, porque eles são posteriores à composição inicial dos textos. Os manuscritos mais antigos que a gente tem de textos bíblicos são os manuscritos do Mar Morto, que eu falei, que vão de 300 a.C. a 100 depois de Cristo. Que é bem perto, se a gente for pensar. Não, é bem perto. Pô, 100 depois de Cristo tá ali, né? É bem perto. Tipo, maneiro. Isso aqui foi uma sorte histórica de valor inenarrável, né? Porque qualquer coisa que ajuda a gente a entender o passado é maneiro, né? Isso daqui, sem dúvidas nenhuma, ajuda a entender a história do povo, né? Ali, também pra fé cristã é importante, mas, tipo, cara, tá bem próximo. 100 depois de Cristo já é bem pertinho. Mais ou menos. Só que a partir de critérios linguísticos e contextuais como aqueles que são aplicados para datar o Rig Veda, muitos especialistas argumentam que as partes mais antigas da Bíblia podem ter sido escritas entre 1100 e 800 a.C. É bem aberto o debate acadêmico sobre isso, mas quem coloca a datação mais para trás é mais ou menos isso, 1100 a.C., que são alguns trechos poéticos, como o Cântico de Débora, que está lá no livro de Juízes, capítulo 5, e o Cântico de Moisés, que está em Deuteronômio, capítulo 32. Só um parênteses, né? Nenhum livro propriamente da Bíblia, nenhum livro fechadinho é muito antigo. Geralmente, as partes mais antigas da Bíblia são trechos que estão incorporados em molduras narrativas que são posteriores, né? A maior parte dos textos do Antigo Testamento são datados do 6º século para frente, né? São bem posteriores a essa fase aí de 1100 e tal, antes de Cristo. Não quer dizer que não exista. Mas quer dizer que é datado, né? Como ele disse. Maneiro. Como eu mencionei uma evidência arqueológica fora do Rig Veda que menciona os deuses Mitra, Indra e Varuna lá no século XIV, né? Vale aqui também mencionar que o testemunho mais antigo que a gente tem do nome do Deus de Israel aparece fora da Bíblia, numa pedra escrita na língua moabita, que é muito próximo ali do paleo-hebraico, né, do hebraico antigo, e esse objeto que contém ali o nome do Deus de Israel foi datado de 840, mais ou menos, né, meados do século IX, portanto, meio milênio posterior
as menções aos deuses do Rig Veda. De novo, né, isso não significa que ninguém adorasse esse deus com esse nome antes, é só o registro mais antigo descoberto até hoje, né? E o mesmo vale para os deuses rigvédicos. Então, assim, eu acho que ficou claro que a pergunta, né, sobre qual a religião mais antiga do mundo é simples, mas a resposta a ela é extremamente complexa e depende totalmente de como que... E isso daqui é muito massa pra gente entender que coisas complexas elas existem e as respostas nem sempre precisam ser simples. E eu acho que, tipo, é porque eu acho que muita gente quer resposta fácil. Que é uma resposta certa. Certa, é isso. Certa. Acabou, fim, ponto final. Só que não tem coisa que não tem como a gente saber. Cara, 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Mas entre 1 e 2 tem um infinito. É verdade? É sério. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então, tipo assim, calma. Torcedores, calma. Isso eu acho muito massa. Que é o famoso, vamos ter que estudar isso daí, né? E é maneiro que, cara, o maluco fez graduação, mestrado, doutorado e tal. E quanto mais você vai sabendo, mais você sabe que mais difícil é. Não é fácil você falar é isso ou é aquilo. É um grande depende. E você entender que depende é maravilhoso. Eu acho isso muito massa. A gente define os termos e os critérios básicos para fazer essa pesquisa. A gente poderia fazer, por exemplo, um outro critério que seria ver dentro das tradições mesmo quando que elas colocam a origem delas. Tipo assim, quando que surgiu a crença em Zeus, né, a adoração de Zeus. E aí os gregos responderiam que é desde os primórdios da humanidade, desde da raça de ouro, né, que convivia com os deuses e coisas do tipo. Você perguntar para um hindu ou para um jainista, eles vão dizer que essas religiões são eternas, né, e que tem bilhões, trilhões de anos. Mas aí eu preferi não ir por essa linha, né? Eu fui por uma linha mais histórica e arqueológica e a resposta, então as 3 respostas, vamos colocar assim, a primeira resposta é que se a gente entende religião no sentido amplo, como qualquer coisa relacionada a cultos, ritos e crenças, nem qualquer coisa sagrada, transcendental, sobre-humana ou coisa assim, então a religião, né, ou religiões são tão antigas quanto os humanos, só que a gente não sabe muito sobre elas nessas etapas mais antigas da nossa existência como espécie. Mas se a gente estiver procurando as origens de uma religião mais específica, um sistema mais identificável ali com instituições formais, com deuses que têm nomes próprios reconhecíveis, com sacerdotes, escrituras, templos, então a gente poderia dizer que a primeira religião que a gente tem notícia na documentação escrita é a religião da Suméria, seguida pela dos egípcios. Mas se tiver que escolher uma só, vão de Suméria. E se tiver que ser alguma religião que sobreviveu continuamente até hoje, né, de forma clara e identificável, aí a gente teria o hinduísmo como a terceira resposta. Então, é muito doido, né? Porque enquanto, tipo assim, beleza, os suméricos e os egípcios, né? Nesse fator religioso não durou a religião, cara, os hinduístas estão aí até hoje. E vão continuar até muito tempo. E provavelmente daqui 3 mil anos, os malucos vão estar acreditando no bagulho. Eu acho que eles são a religião mais antiga que perdura até hoje. Não, que se tem registro, né? Que se tem registro. Ele explicou. Que continua foi contínua. Até foi contínua. Que não morreu em nenhum momento. É essa. Que doideira. Só que aí qual que veio primeiro, aí já não dá pra saber. Doideira. Primeira resposta, alguma que a gente não faz a menor ideia do nome. Segunda resposta, Suméria. Terceira resposta, hinduísmo, né? Que continua lendo e vivendo os Vedas e o Rig Veda até hoje, desde os primórdios. Então, um excelente candidato à religião viva mais antiga do mundo. Mas, assim, uma última camada de complexidade, né? É que essa própria questão de continuidade de uma religião também é muito complicada, né? Porque toda tradição vem de algo que já existia antes, né? Então, a própria tradição védica vem de um ancestral comum com os gatas, né, e com o zoroastrismo, e isso vem de antes ainda dos mitos indo-europeus que compartilham genes, né, se a gente for fazer um exame de DNA, por assim dizer, dos mitos gregos, germânicos, etc., a gente vai encontrar esses genes ali compartilhados com a cultura védica. Então, assim, não tem muito um critério para dizer que a partir daqui passa a ser hinduísmo e daqui para frente já não é mais, né? Isso tudo é muito arbitrário. Da mesma forma que o cristianismo, por exemplo, surge como uma ramificação do judaísmo que já tinha sido transformado a partir de contatos ali com os persas, babilônicos, assírios, egípcios, e isso até remontar a sua origem cananeia, que também remonta a algo anterior, certamente. Só que aí já são tradições que se perdem completamente ali na névoa do passado. Inclusive, se você tiver curiosidade sobre essa questão do desenvolvimento complexo, né, desse mundo religioso que a gente encontra na Bíblia, fica o convite para você participar do curso Deus Entre Deuses, onde eu faço uma abordagem mais aprofundada desse tema, né? Eu vou deixar o link aí na descrição. E claro, como sempre, eu vou deixar referências acadêmicas e sugestões de leitura na descrição também. E, por enquanto, é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Cara, muito interessante.
Um tema que eu acho que desperta curiosidade, tanto que esse vídeo aqui tem milhares de Quando o visualizações, né? seu professor pergunta na prova qual foi a primeira religião do mundo, você coloca. Depende. De qual ponto de vista você está falando, professor? Exatamente. O que você está levando em consideração? É o famoso fera demais, cara, fera demais. Muito massa, né? Gostaram da aula de E história? é muito maneiro a gente saber que a gente não sabe de porra nenhuma às vezes, né? Tipo assim, é muito mais complexo do que parece, envolve muito mais coisas do que a gente pode acreditar que é simples, né? Mano, a história é muito doida. O ser humano é um bicho maluco, né? Sim. Muito foda. Gostei pra caralho do vídeo.